Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre condições de equilíbrio, momento de força. Beleza? Vamos lá comigo. Bem, primeiro, vamos falar sobre o momento de força. Acompanhe aqui comigo o slide. Aprendemos que o conceito de momento de equilíbrio pode ser tanto em movimento retilíneo uniforme quanto em repouso, desde que as forças que atuam nele sejam zero. Uma coisa importante salientar é que o torque, é a força vezes a distância do ponto de giro, e que o momento linear, o torque, ele pode ser calculado através da seguinte expressão: momento é igual força vezes distância. O que acaba acontecendo, queridos? Muito simples. Quando você tem uma condição de equilíbrio de um ponto, é muito mais fácil você trabalhar com a ideia de que no caso do ponto de giro ali, você tem a questão da força resultante seja igual a zero, como a primeira lei de Newton. Mas quando você tem corpos extenso, normalmente você tem que levar em consideração mais alguma coisa. E neste caso, vamos levar em consideração o momento de força. Ok? Então, para ter uma condição de equilíbrio, nós precisamos ter a força resultante nula, beleza? E também nós temos que lembrar do momento de força aí. Ok? Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso aí em momentos posteriores. Bem, o que nós temos aqui? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do equilíbrio. Nós temos chamado momento linear. O momento linear, ele admite três possibilidades de equilíbrio, chamado equilíbrio estável, se o objeto sai de sua posição de equilíbrio e retorna a ele após um tempo, como por exemplo, o João Bobo, certo? Nós temos aqui o equilíbrio instável, se o objeto sai de sua posição de equilíbrio e continua a se afastar, tipo equilibrista em uma bola. E você tem o chamado equilíbrio indiferente, quando o objeto se desloca e adquire condição de equilíbrio a ser abandonado em uma nova posição. Exemplo, uma bola deslizando levemente sobre uma mesa. Ok? Então nós temos essas condições que foram trabalhadas e organizadas aqui. Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do momento de força. A gente não pode esquecer que está relacionado com o giro, Então, giro de uma chave de boca, por exemplo, que você está usando para desafrouxar um parafuso, alguma coisa nesse sentido, Então, nós temos o sentido, uma convenção de sinal, que funciona da seguinte maneira. A rotação, promovida por isso aí, ele pode ter dois sentidos. O primeiro deles, sentido convencionado como negativo, é quando o giro que está sendo promovido, ele está no sentido horário. E se por acaso você tiver um sentido anti-horário, esse momento ele vai ser positivo. Então, veja esse exemplo que nós temos aqui. Nós temos aqui nessa situação que a chave tem uma força que está atuando para baixo, é a esquerda do ponto de giro, promove um giro no sentido positivo, anti-horário, e aqui a chave você tem aqui no sentido à esquerda do ponto de giro, uma força para cima, promovendo o sentido no sentido horário, ou seja, por convenção negativa. Ok? E bem, nós podemos calcular o chamado momento resultante, que seria o quê? Muito simples. É a soma dos momentos de cada força. Quando você tem várias forças atuando em pontos diferentes sobre um corpo, certo? Um corpo extenso, você pode ter a soma resultante destes, que é muito simples, é só uma soma algébrica comum. O momento resultante vai ser igual ao momento da força 1 com força 2 com força 3, lembrando essa convenção de sinal que a gente acabou de comentar. Ok? Nesse vídeo nós falamos sobre condições de equilíbrio, momento de força. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!